Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte, o programa onde nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje nós vamos conhecer um projeto que prova que mesmo em meio ao concreto, à desigualdade, ao barulho das grandes cidades, é possível transformar vidas escalando. Isso mesmo, escalando o alto das falésias, dos paredões e das montanhas mais íngremes do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Centro de Escalada Urbana, que transforma a vida de dezenas de jovens das favelas cariocas, mostrando que escalar não é só sobre técnica, é sobre coragem, confiança, liberdade. Para conversar sobre o tema de hoje, conosco aqui no estúdio, o Padre Marcos Vinícius, nosso assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre. Boa noite a todos aqui da mesa, boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Catedral. E vamos lá, vamos escalar essa montanha aí, né? Muito bem. Hoje com a gente também o Atos Moura, jornalista esportivo. Boa noite, Atos. Olá, gente, boa noite aos ouvintes. Tema muito interessante, vamos aprender bastante hoje. Ela que está acostumada a desafiar a gravidade e conhecer os lugares mais incríveis e ousados do Rio de Janeiro. A escaladora Kátia Ágata Silveira Paiva, coordenadora do Centro de Escalada Urbana. Boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Mas antes da gente seguir com as curiosidades sobre a escalada, vamos ao giro dos esportes, vamos falar de Mundial. Botafogo deixou a gente com um gostinho de esperança, Padre? Eu acho que sim, né? Mas temos ainda que... Vamos aproveitar até quinta-feira, né? Esse gostinho de esperança, né? Porque a partir de quinta-feira o Botafogo agora só vai pegar pedreira, né? Só vai pegar agora montanhas, né? Então vamos ter que ter uma atenção. Mas ontem também o Palmeiras estreou na competição 0-0 contra o Porto. E ali no grupo, que é o grupo A, acabou que também o outro jogo também sendo 0-0. Estão todos empatados. No grupo... Achei que o Palmeiras jogou muito bem, você assistiu? Eu não assisti os melhores momentos, né? Ele jogou bem e poderia ter vencido, né? Mas faltou ali talvez calibrar um pouco mais a pontaria, né? Mas o Palmeiras jogou melhor do que o Porto, com certeza, né? Jogou bem melhor e mostrou uma coisa importante, que é o preparo físico. Ficou bem claro ali durante o jogo que o Palmeiras aguentou mais o jogo do que o Porto. Os jogadores do Porto ali no metade do segundo tempo já estavam cansados. Então o Palmeiras aproveitou isso e o Abel também fez mudanças interessantes na equipe que fez o Palmeiras pressionar muito mais. E a gente viu ali alguns jogadores do Porto sofrendo de cãibra e tal. Não será porque talvez eles estão chegando no final de uma temporada, né? Nós ainda estamos quase que na metade, não chegamos ainda na metade da temporada brasileira, né? Também. Então talvez pode ser isso. Por isso que às vezes... quando os times brasileiros chegam no Mundial, quando era no final do ano, já chegavam cansados. E a lógica se inverte, né? Eles na metade da competição. Mas tem também aí uma coisa que, nesse caso, beneficiou o Palmeiras, que é o calendário brasileiro inchado. Porque durante a transmissão ontem, a equipe falou que o Porto fez 49 jogos durante a temporada inteira. E na temporada passada, os times aí de Série A, que disputaram Libertadores, Série A, Copa do Brasil, foi cerca de 70 jogos. Então você precisa quase o dobro, então você tem que ter ali um preparo quase que o dobro também, né? Para aguentar essa maratona. E o baile de Munique? Sim, 10-0, né? Mas é interessante que o grupo C, né? Eles jogaram contra um time que o pessoal tem também uma outra profissão. Achei o máximo. Mas achei ele muito legal. Eu também. Da Nova Zelândia, né? O time da Nova Zelândia que é semi-profissional, os zagueiros, né? são corretores, né? Um de imóvel, outro de eu vi uma reportagem hoje falando um pouco sobre o goleiro. Porque o goleiro, apesar de ter levado 10 gols, foi um grande destaque, porque ele impediu muitos outros. E o ser goleiro é o segundo ofício dele, porque na verdade ele é empacotador em um supermercado. Sim. Eu tava lendo sobre. Ele trabalha numa empilhadeira, né? Muito legal. Agora, mas também acho que ninguém esperava ser de 10, né? Mas verifica que os times não tiraram o pé, né? E ontem também o Botafogo estreou.
Eu juro que eu somente assisti bem o primeiro tempo. Porque quando foi pro intervalo, né, para padre assistir jogo tarde da noite de domingo é pesado, né? Já chegamos no final do domingo cansado, mas eu não assisti bem o primeiro tempo, o Botafogo foi bem. E aí quando foi para o intervalo, eu acabei cochilando, quando eu acordei já estava 30 minutos do segundo tempo. O senhor assistiu a melhor parte. Não, pois é, pelos comentários eu verifiquei que o Botafogo só jogou no primeiro tempo. Agora, ele terminou o primeiro tempo ganhando 2-0, né? Então, eu não sei bem se o Botafogo talvez tentou se economizar, se poupar um pouco, como também eu achei que o Paris Saint-Germain, ele também acho que se poupou um pouquinho naquele jogo, porque ele poderia ter feito mais gols também, né? Apesar de que eu acho que eles colocaram o Atlético de Madrid na roda, né? Então teve um momento do jogo ali no primeiro tempo que eu assisti, acho que um pouquinho mais de 2 minutos, sem que o Atlético de Madrid conseguisse pegar a bola. Eu tô muito preocupada com esse jogo. Tô muito eu estou completamente relaxado, porque se tiver de perder para o PSG, eu acho que hoje é o time que tem se apresentado melhor, né? Ruim se o Botafogo perder para um time que não está se apresentando bem. Agora, tem também, desculpa te cortar, mas tem também a questão de se perder, como que vai ser essa derrota? É isso. Se perder pro PSG de 1-0, 2-0, é uma coisa. Agora perder de 4, 5, já é outra, né? Agora, eles estão com uma forma de jogar muito próximo, né? Então, quando o jogador pega na bola, eles têm ali 3 opções imediatas para tocar. Sim. O Botafogo já tem uma forma diferente. O Botafogo ele já tem uma forma de tocar com toques mais longos, né? Ou, por exemplo, do campo para o ataque, né? Também não sei se o Paris Saint-Germain vai estar acostumado a essa correria, porque ontem eles sofreram um pouquinho com calor. É algo que já o time do Botafogo já está acostumado com calor, né? Eles ontem já estavam já querendo que o juiz acabasse o jogo com 20 do segundo tempo, entendeu? Que o calor dos Estados Unidos no verão também. Sim. Lembra a Copa de 94? Eles não estavam mais aguentando com calor. Então eu deduzo que também eles apenas fizeram o resultado e seguraram o jogo. Justamente. Né? Porque se eles partem para cima, ia ser muito mais, né? Acredito que sim. Eu acho que também teve essa questão do Atlético Madrid, foi um pouco parecido com o Porto. Acho que eles sentiram também. O calor pesou bastante para eles, porque foi um jogo no meio da tarde. Tava pesado, de fato. E o PSG, como conseguiu já ali uma vantagem no primeiro tempo, já pisou ali um pouquinho no freio, porque para lembrar que é um campeonato grande, porém curto, né? Sim. Não Qual o horário do jogo do Botafogo com o PSG? O horário do Botafogo contra o PSG será 19 horas, nosso horário aqui. Então, eu não sei o horário de lá. Eu também não sei. Eu acho que são 6 horas de diferença. Será 6? Agora, a terceira... Vamos recorrer ao Google. Agora, a terceira rodada, que vai ser no nosso horário aqui, 16 horas. Né? Então, deduzo que vai ser bem mais cedo lá também. Eu acho que eles poderão ter essa dificuldade com a temperatura, né? Mas enquanto o Atos ali confirma esse fuso horário, hoje também estreia o Flamengo. Verdade. Né? Daqui a pouco. O Flamengo vai jogar às 22 horas e amanhã quem vai estrear é o Fluminense, também jogando às 13 horas, né? Então vamos verificar agora como é que esses brasileiros vão se comportar nessa primeira rodada. Já sabemos do Palmeiras e do Botafogo, e hoje tem o Flamengo e amanhã teremos o Fluminense. Na próxima rodada, o Palmeiras vai jogar aí na quinta-feira, o Botafogo também na quinta-feira contra o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, né? O Botafogo. O Flamengo na segunda rodada ele vai jogar na sexta-feira, e o Fluminense vai jogar a próxima rodada no sábado. Então assim estamos nessa questão do nosso Mundial de Clubes, né? Só confirmando o horário. O horário, na verdade, é 19 lá. Aqui é 22 horas. Ah, sim. Ah, é? É. O senhor deve estar com o horário de lá. De lá, então. Sim, Isso. sim. Já não vai estar mais tão quente. Mas Mas muito é isso. legal essa oportunidade do campeonato, né? Eu acho que os times devem estar bem felizes dessa experiência, uma Sim. visibilidade muito grande. Sim, até mesmo aquele time perdendo de 10-0,
eles saíram contentes do jogo por estarem participando. É uma primeira oportunidade de um Mundial de Clubes, né? E até mesmo a forma como é que a FIFA organizou o Mundial, a entrada por atletas, né? O nome sendo anunciado. Eu acho muito interessante esse novo formato. E mostrar também a importância dos clubes, né? Da onde que saem os atletas que depois vão servir as suas seleções, né? É verdade. E aqui no Maracanãzinho a gente teve vitória da seleção masculina de vôlei, né? De voleibol. Foi a terceira, né? A terceira vitória em 4 jogos. Sim. Então eles vão agora para a segunda etapa. Se não me engano, está em terceiro lugar a seleção brasileira, né? Porque teve um jogo que ele perdeu, né? Mas conseguiu uma vitória agora no último jogo dessa etapa, né? Muito legal. E também ganhamos medalha no Mundial de Judô. Shirley Nascimento conquistou medalha de bronze, a primeira do Brasil no Mundial. E depois Daniel garantiu medalha de prata. Então o Mundial vai até dia 20 de junho em Budapeste. Importante essa medalha da Shirley, porque ela entrou no peso que era representado pela Rafaela Silva. E a Rafaela já era uma unanimidade ali naquela categoria e ela subiu. Então ficou ali um vácuo, vamos dizer assim, de uma representatividade brasileira, e a Shirley já pegou esse vácuo aí e falou, quero esse espaço aqui para mim. Aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade e já está medalhando aí, que é muito importante você começar um ciclo olímpico já com uma medalha, com uma energia a mais, né? Para ela ir até Los Angeles e conseguir aí algo mais lá nas Olimpíadas. Muito legal. Então vamos para um rápido intervalo. Já a gente conversa sobre escalada urbana. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o Vox Populi Esporte. Se você chegou agora, a gente está conversando com a escaladora Kátia Agatha. Aliás, vamos começar a conversar. Ficamos falando de futebol e ainda nem conversamos com a Kátia, coordenadora do Centro de Escalada Urbana. Então, vamos lá, respire fundo e vem com a gente. Muito bem-vinda, Kátia. Explica um pouquinho pra gente, então, o que é escalada urbana? É um projeto social que fica localizado em Botafogo. O projeto ele começou muito antes disso tudo, né? Ele foi fundado em 2010 pelo escalador Andrew, há muito tempo atrás. A gente chegou, antes de ter esse espaço, né, consolidado assim, era um projeto que ele levava os jovens para escalar na rocha, fazia algumas atividades, mas a gente não tinha uma sede, né, um espaço físico. Então, por muito tempo, a gente ficou ali mais na parte de escalada na rocha, né? Na parte do ambiente, assim, tudo mais. Depois de um tempo, a gente conseguiu ter um muro de escalada na Rocinha. Foi o primeiro muro de escalada dentro de uma comunidade no Brasil. Então, o projeto começou ali a ter um espaço, a atender os jovens gratuitamente. Então, mais de 100 jovens passaram durante esse processo que ele ficou na Rocinha. Depois de um tempo, né, lá para 2020, ele começou a se consolidar no Evolução, né, que é uma parceria que a gente tem, que é um ginásio que fica ali em Botafogo, que é o Evolução. Então, a gente tem um espaço ali dentro. Então, tá ali duas organizações diferentes juntas, em parceria. Aí, depois veio a pandemia, e aí a gente fechou as portas por um tempo, e depois a gente retornou. Então, é todo um trabalho social, né, porque o que é o Centro de Escalada Urbana, né? Essa ideia de democratizar o esporte, né? Democratizar a escalada, especificamente, porque é um esporte, né, e uma modalidade que, se você for pensar, ela tá no cotidiano, né? Escalada, às vezes a gente fala sobre escalada e as pessoas ficam, o que é escalada? O que é isso? Mas, subir na árvore para pegar aquela fruta, você tá escalando. Pular um muro, você tá escalando. E ainda mais pensando no contexto do Rio, que tem muita escalada, mas não é que por ter é fácil de acessar, porque é um esporte caro, tem tudo isso. Então, a gente faz esse trabalho, né? A gente trabalha com jovens de comunidades que não teriam acesso ao esporte de outra maneira, né? Que estão nesse contexto de vulnerabilidade social também. Porque antes de eu chegar e falar, eu quero escalar o Corcovado, eu preciso de um treinamento.
Não necessariamente um treinamento. A gente tem a opção de você contratar um guia de escalada, que ele vai te ensinar o básico sobre escalada para você subir. E a gente fala de graduações, tem níveis, né? Tipo, então talvez ele converse com você. Vamos começar por uma coisa mais simples, antes de ir pro difícil, e para você ir gradualmente, né? Já não começar pelo mais difícil. O senhor já escalou, padre? Já escalei muro, árvores, né? Mas eu, até antes de começar o programa, estava conversando com ela sobre algumas situações, né? Até por curiosidade, e essa forma da questão da escalada, né? Agora, eu praticamente, desse modo oficial, podemos dizer, eu nunca realizei. Mas, fora isso, quando criança, jovem, né? E estão na rua, com certeza, às vezes na hora de subir o morro, você cortar um caminho, pegar um atalho, né? Você acaba tendo que escalar, né? E como o pessoal fala, você vai subindo de cócora, né? Para poder pegar um atalho e tudo mais. Até mesmo, antigamente, nós no seminário, nós íamos a pé. Uma vez no ano, nós íamos a pé. Do seminário, que fica ali no Rio Comprido, até o Corcovado. Então, tinha hora que nós tínhamos que fazer uma certa escalada para cortar caminho. Porque as ruas que sobem ali pelo Morro do Sumaré, elas é como se fosse um Z, né? Então, para você poder ir cortando o caminho, você vai tendo que escalar, né? De uma pista para outra, né? Que passa na parte de cima. Mas, fora isso, eu nunca escalei, não. Já escalou, Atos? Não, só subir árvore, pulei muro. Agora escalar de fato, como do modo tradicional, nunca tive essa experiência, não. E eu confesso também que eu tenho um pouquinho de medo de altura. Então, não sei se vai ser algo que eu vou praticar. Talvez ao longo do programa a Kátia faça eu mudar de opinião, mas por enquanto eu ainda tô aqui Mas nessa... acho que ela vai conseguir te convencer sobre isso, né? Olha, dizer que escalada, o medo na escalada é uma coisa presente. Eu escalo e sinto medo. E até certo ponto, Pode, né? o medo dá até aquela consciência de você pensar qual é o risco. Porque se a gente não tem medo, acaba que a gente vai sem pensar, nem repara no que tá fazendo. E aí que acontecem os erros às vezes. Então quem faz escalada pode ter medo de altura. Pode, com certeza. Lá em Guaratiba tem aquela pedra do telégrafo. Sim, sim. Você legal, já sobe ouvi ali pela Barra de Guaratiba, né? Tem que ir muito cedo, né? Porque aquilo ali é uma ilusão de ótica, né? Sim. Não sei se eu poderia ter revelado isso, né? Vai acabar com a graça de muitas fotos. É uma ilusão de ótica, mas se você chegar lá muito tarde, eu digo tarde, 8 horas da manhã, você enfrenta uma fila enorme. Então, para você chegar lá e não ter filas, por exemplo, quando eu saí de casa, olha que eu moro ali pertinho, né? Saí de casa às 10:45 da manhã. Quando eu comecei a subir, já estava escuro, né? E quando nós chegamos lá, era um pouco antes de 5 horas, às 5 horas, já tinha umas 10 pessoas na minha frente. Aí, quer dizer, é bonito porque eu vi de lá o nascer do sol, né? E na hora de vir embora, você só viu o pessoal subindo, mas muita gente subindo. Então, com certeza, enche bastante, né? Mas é importante que lá tem que ir bem cedo, porque todos os dias, eu vejo o pessoal às vezes postando foto lá, quase praticamente todos os dias, com chuva, sem chuva, né? Mas é bem bonito também lá a vista, né? E é uma boa escalada, viu? Sim. O início dela é bem íngreme, né? Tem uma rua que você sobe ali pela Barra de Guaratiba, ou você sobe por essa rua bem íngreme, ou você sobe uma escada lá que não sei quantos degraus, para poder alçar uma parte onde começa a trilha, né? Uma escalaminhada. Escalada com caminhada. Quais são os lugares legais de escalar no Rio de Janeiro? Tem a Urca. A Urca tem bastante coisa. Tem a própria... onde fica o bondinho ali. Tem o Morro da Babilônia ali, perto também da Urca. Ali pela Gago Coutinho, né? Cláudio Coutinho. Cláudio Sim. Coutinho. Ali, agora eu lembrei, uma escalada eu fiz uma vez. Aquela Foi trilha, justamente né, do Cláudio? porque eu lembro que na faculdade nós fizemos uma matéria sobre, era um biólogo que ele estava replantando aquele costão. Então a gente pegava a Cláudio Coutinho toda, aí pulava o muro e tem uma trilha, né? Ali que vai pela pedra do Pão de Açúcar, mas chegam umas partes ali que... Aí o meu medo de altura falou, eu tinha que se procurar na pedra, ficava ali... O pessoal foi embora, eu fiquei preso lá na pedra, talvez esteja lá até agora. Tem essa trilha do Costão, às vezes no projeto a gente faz final de ano com os jovens. É uma trilha, né, que aí você sobe, aí tem um pouquinho de escalada, né, tem uma escadinha que dá aquele medinho pra quem tá fazendo pela primeira vez. Mas o visual compensa bastante. Compensa. Dá pra ver até Niterói.
Você fica assim, não quero olhar pra baixo, quero olhar, não quero. Quais são os outros lugares? Tem o Platô da Lagoa. Ah, sim, às vezes eu olho e tem gente lá. Aquilo é bem... Deve dar muito medo. Ali no Platô da Lagoa tem algumas vias esportivas. O que seriam essas vias esportivas? São vias, né? Vias são esses caminhos, né? Que a gente tá de um ponto pro outro. Mas que são menores. Não tem essa ideia de subir uma montanha toda. É um pouquinho menor. Tem também o Cantagalo. Tem escalada por lá. Tem bastante... Tem na Floresta da Tijuca. Sim. Que não tem... Aqui no Rio de Janeiro tem muito lugar para escalar. Tipo, tem muita variedade. Tem o Parque do Grajaú. Também é um lugar que tem bastante escalada. Lá é um lugar que, além disso que a gente tá falando, né, de montanhas, que são... Tem também boulders, né, que são essas pedras mais baixas. Que também é escalada, só é um pouco mais baixo, que a gente não usa corda, a gente já usa colchões para poder escalar, que são menores. Ali tem um mar de escalada também. Quando você fala colchão, o que me é esse colchão? Quando você está fazendo esse tipo de escalada, nessas pedras menores, que a gente chama de boulder, você não está usando corda, nenhum desses equipamentos, além, claro, da sapatilha, né, que é o sapato específico para essa modalidade, magnésio e tudo mais. E aí são colchões, que nem colchão de cama, só que é um colchão específico. Mas é a mesma proposta. A gente coloca debaixo, né, e para a pessoa, caso ela cai naquele colchão. É claro que ela não está escalando sozinha. Geralmente você vai escalar com um grupo de pessoas, né, uma coisa coletiva, e aí vai ter pessoas dando segue, né, que elas vão estar tipo bem assim com o braço para cima, para caso aquela pessoa caia, ela direcionar a queda dela para aquele colchão, porque não é segurar, é direcionar e diminuir um pouco essa queda. E aí esses seriam os colchões, porque é bem pequeno, às vezes pode ser tipo 1 metro, tipo o que a gente tá falando de boulder, é bem baixinho, vai variando. Inclusive até para profissionais, né? Não é recomendado escalar sozinho, né? Sempre melhor ir com alguém, né? É melhor. Pensando na questão da segurança, né? Porque, um exemplo, se você está escalando o boulder, que mesmo que seja baixo, sozinho, pode acontecer qualquer coisa, de você cair para trás, de você passar o colchão. E na escalada na rocha, né? A gente sempre, de vias longas de montanha, é melhor você fazer com 2 pessoas. Fica até um pouco mais arriscado você estar sozinho. Então, você falou da questão do projeto, né? Quantos alunos participam atualmente desse projeto, né? Eles vêm de diferentes comunidades do Rio de Janeiro. Atualmente, a gente tem 9 alunos, que variam desde a Rocinha, né? Ali Vila Verde, tem da Penha, tem do Turano, Olaria também. A gente tem também por aqui perto de Botafogo, né? Uma pessoa também que participa do projeto. São jovens e adolescentes? Sim, a faixa etária é entre 14 a 17 anos. Esses não têm medo de nada. Mas vai variando. A gente já teve jovens, né? Do Salgueiro, de Realengo também. Então, Tabajara também a gente teve jovens. Então, a gente vai diversificando. Porque uma coisa de estar ali em Botafogo, né? É uma parte neutra. Porque entendendo que cada território tem a sua complexidade, né? Então, a gente estando ali, a gente consegue acessar jovens de diferentes comunidades. E que talvez se a gente tivesse ali... Dentro de uma comunidade, talvez um jovem não se sentiria confortável para estar ali subindo. Pensando em toda essa complexidade. Então, tá ali é um caminho de diversidade, né? Vários jovens de territórios diferentes que estão se deslocando de pontos diferentes do Rio de Janeiro. Os pais não ficam preocupados de deixar as crianças... Sim, sempre que a gente convida um jovem para participar do projeto, a ideia é que o responsável venha junto com ele, né, na primeira vez, para a gente apresentar o projeto, apresentar o espaço, né, estabelecer um diálogo entre aquele responsável, né, tipo, mostrar, olha, o nosso trabalho, ele tá indo conhecendo, e também é um meio dela tá vindo com um jovem, né, do território dela, de onde ela tá localizada, e também conhecendo esse caminho, né, que o filho dela vai estar fazendo, o filho dele e tudo mais. Então, esse primeiro diálogo é muito importante também para isso, para não dar esse susto. E também, por isso também tem essa questão da faixa etária, né? Tipo, 14 anos para 17, porque eles vão estar circulando, né, de transporte sozinhos. Então,
Aí tem essa questão da idade, para eles estarem um pouco mais velhos. E também é bom eles estarem circulando pelo Rio de Janeiro, porque uma coisa que a gente encontrou com alguns jovens é que eles nunca tinham ido na Urca. Sim. Então, nunca tinham ido no Parque do Grajaú, e um deles, tipo, antes de morar no Turano, tinha morado a vida toda lá perto, mas nunca tinha conhecido esse parque. Então, também é importante que eles comecem a perceber que eles podem circular pelo Rio de Janeiro à vontade e conhecer outros lugares e explorar outras coisas. Então, tem todo esse diálogo. E como que é essa preparação para a escalada? O que acontece? A gente tá ali, né, no ginásio, que é uma escalada que a gente falaria sintética, né? Porque a gente não tá escalando necessariamente na rocha. Então, num dia comum, né, eles vêm pro projeto, a gente tem uma sala, um espaço, a gente faz essa mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. A gente senta todo mundo junto, pergunta como foi o dia, começa a entender também, saber que demandas que eles estão trazendo, como que eles estão se sentindo também, tem todo esse trabalho. Porque isso também impacta, né, como que eles vão estar na aula, na escalada e tudo mais. Depois disso a gente desce, a gente faz o aquecimento com eles na academia, né, tem 2... Cada dia a gente trabalha terças e quintas, né, com os jovens. E cada dia, terça é um professor e na quinta é outro professor, para também trabalhar com dinâmicas diferentes, né? Então, eles vão para academia, eles aquecem. Terças-feiras são as cordas, que é o medo deles. Eles também têm bastante medo de escalada na corda. Então, terça-feira é isso, a gente pensar esse trabalho coletivo, né, que você perguntou sobre escalar com outra pessoa. Então, tipo, esse trabalho coletivo de estar ali na corda, de estar lidando com os medos, de essa questão da confiança. Então, o trabalho começa na sala. Esse preparo para escalar começa na sala, começa a partir do diálogo, da conversa, de expressando para eles o que a gente vai trabalhar, entendendo os limites também daquele dia e tudo mais. Então, parte às vezes de uma questão psicológica antes de realmente começar esse preparo de subir nas paredes e tudo mais. Geralmente a parte psicológica é a parte mais difícil do que a escalada em si. Você falou aí dessa questão de se preparar para escalar, né? Quais são os equipamentos necessários para poder escalar? Se a gente for escalar corda, né, que são essas vias, precisa de sapatilha de escalada, né, que é a sapatilha própria. Precisa de magnésio, né? E isso inclui o saquinho que vai estar esse magnésio para eles poderem usar. Inclui cadeirinha ou baudrier, que seria isso que te conecta com a corda, né, que você vai colocar. Precisa da corda, principalmente. Além disso, a gente está ali pensando num ginásio que a situação, de certa forma, é controlada, né? Então, já está tudo pronto e preparado para eles escalarem. Então, é só, como a gente chamaria de clipar, o mosquetão que já tem ali na cadeirinha deles. E eles podem subir. Se a gente pensar nesse contexto na rocha, a gente precisa de capacete, primordial, para eles estarem usando todos eles. A gente precisa de freio. Freio? Como é que é isso? Freio de mão ou freio de pé? A gente chama de gri-gri. É um freio semiautomático, geralmente é o que a gente usa com eles. Que uma pessoa vai estar escalando e outra pessoa está dando a segue, né? Ela está fazendo a segurança daquela pessoa. E aí ela está usando um freio que, caso a pessoa caia, né, vai travar e vai segurar. E vai fazer com que esse jovem, essa pessoa não caia. Então também tem esse equipamento. Tem as costuras, que na rocha a gente pode chamar, tem chapeletas, grampos, são coisas que já estão ali naquela pedra, naquele espaço. Então a gente vai pegar essas costuras, né, que tem 2 lados, que são meio que assim, e você vai colocando nas rochas e vai passando a corda por ali. Então, e tem outras coisas, né, porque tem fitas que a gente usa também, carrega. É uma mochila bem pesada. Também. Por isso que a gente vê as pessoas andando, aquela mochila parece ter nem acampar, que de fato parece mesmo, né? São só para 4 horas de escalada, às vezes. Só 4 horas? 4. Você fala só 4 horas subindo? Tipo, geralmente é uma média, assim, de escalada, umas 4 horas. Mas isso aí, qual a referência? Por exemplo, Pão de Açúcar? Pão de Açúcar. Aí chega lá em cima, tem que pensar como é que vai descer, né? Pensando... Eu acho que o Pão de Açúcar, pode me corrigir, eu acho que ele dá o
o transporte por bondinho de graça para quem escala, não é? Sim. Ah, que legal. Então você sobe, até fazendo essa trilha do costão que você falou, quando você chega lá em cima, você pode descer o primeiro bondinho, né? Que você desce ele de graça. E aí depois você desce a trilha. Se não, você tem que rapelar, teria que fazer rapel até o final. Nossa. Quando eu 4 subi a horas trilha, é um quando eu bocado. subi, eu só subi a trilha ali do Pão de Açúcar. Eu tive que pagar o bondinho de descida. Você começou no projeto como aluna, né? Uhum. E agora você está coordenando o projeto, né? Sim. Então, como foi seu primeiro contato com a escalada? O que te motivou a seguir nesse caminho? O CEL, né? Ele tem uma parte das ações dele, são as colônias de férias, né? Que é nesse período inicial do ano que a gente convida projetos, né, de diferentes lugares para virem conhecer o que é a escalada, porque às vezes falando fica uma coisa muito abstrata, e apresentar para os jovens essa modalidade. Então, o CEL, né, ele convidou um projeto a qual eu fazia parte, que era a Favela Radical, que ficava localizada no Turano, que é o lugar onde eu moro. E aí eu fui uma das alunas que foi para essa colônia de férias. Então ali foi a primeira vez que eu entendi, né, que eu conheci o que era escalada. Eu já tinha visto escalada, assim, aqueles pontinhos ali, mas parecia uma coisa distante. Porque quando a gente pensa em escalada, a gente pensa numa coisa distante, mas se a gente parar pra pensar, pular um muro, tá muito próximo da gente, mas é difícil de acessar. Então ali foi a primeira vez que eu tive o contato de fato com a escalada. Depois de um tempo, depois daquele dia, o projeto me convidou para ser aluna, porque uma das formas também, né, quando a gente convida esses projetos para virem conhecer, é também abrir um convite, né, que as portas estão abertas e que eles podem fazer parte também, né, convidar novos alunos para se juntarem ao projeto. Então eu fui convidada a fazer parte do projeto, né, porque eu fui até eu e outra pessoa também. Então ali eu comecei a ser aluna. Eu fiquei por um longo período, eu fiquei como aluna até os 19. Porque mesmo que a gente fale que é de 14 a 17, né, esses jovens que a gente está convidando, não quer dizer que quando ele fez 17 que a gente vai tirar esse jovem. Porque é um trabalho contínuo e a longo prazo. Então, ele pode ter feito 18, não quer dizer que o trabalho que a gente está ali fazendo acabou, que a gente vai mandar esse jovem embora. Então, contanto que teve jovens que ficaram até 25 anos no projeto. Kátia, me diz uma coisa. Em 2020, para as Olimpíadas de Tóquio, eles incluíram um esporte que deu muito certo, né? Entre eles a escalada. Teve depois que o esporte se tornou olímpico, teve um aumento de interesse? Mais pessoas procuraram vocês? Mais jovens vieram falando, pô, vi na televisão, também queria praticar. Como que foi isso? As Olimpíadas ajudaram vocês nesse sentido? Olha, eu acho que a gente tem que pensar muito no perfil, né, desses jovens que a gente está trabalhando, né? São jovens das comunidades cariocas e vulnerabilidade social que não teriam acesso a esse esporte. Então, eu posso dizer que eu não senti tanta mudança do perfil de jovens que a gente estava procurando. Como a gente está ali na evolução, é claro, eu vi sim um aumento de outras pessoas procurando, né, mais o esporte. Mas o nosso público-alvo, eu não vi, porque a escalada às vezes é um segredo para algumas pessoas. A gente tem jovens que eles falam sobre o esporte no colégio, né? E aí os outros alunos ficam assim, mas o que é isso? Inclusive a gente até abriu para eles trazerem amigos, né? Para irem conhecer. E aí os amigos ficaram, isso aqui é escalada? Tipo, eu não tinha noção. Então, mesmo com isso, não quer dizer que de fato tornou algo, tipo, democratizou, que mostrou para as pessoas que esse esporte estava ali. Porque aí entra a questão do acesso, né? Quem tem acesso a esse tipo de informação? Sim, verdade. Nossa, temos muita coisa ainda para conversar. A gente vai para um intervalo rapidinho e no próximo bloco, então, a gente continua a nossa conversa sobre escalada. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte. E nesse último bloco a gente conversa sobre as notícias da igreja relacionadas ao esporte. Hoje, em especial, tivemos no final de semana o Jubileu dos Esportes. Como é que foi, Padre Marco? Pois é, ontem celebrado pelo Papa, né? E antes dessa semana já tinha sido divulgado algumas fotos do Cafu, né? Foi, na quarta-feira ele foi na audiência e presenteou o Papa, Leão com uma camisa da seleção brasileira, né? Foi, bem bonito. E tudo mais. E ontem na missa
ele colocou assim algumas questões muito interessantes para uma reflexão, não somente de quem é amante do esporte, né? Mas para a própria igreja, em alguns temas. Por exemplo, ele colocou um binômio da relação entre a Santíssima Trindade, que ontem, o domingo, né, da solenidade da Santíssima Trindade, e o esporte. Ele colocou que não é usado com muita frequência, mas a associação não é descabida. A princípio, assim, o tema que podemos colocar da homilia do Papa de ontem foi: o treinamento diário do amor constrói um mundo novo, né? Então eu já utilizo um termo que é tão comum no esporte, né? A palavra treinamento. Ele citou também o exemplo de Pier Giorgio Frassati, que é padroeiro dos esportistas e será canonizado agora no dia 7 de setembro. Citou também São Paulo VI. O Pierre Frassati era escalador. Sim. E sobre essa contribuição do esporte para trazer a paz, esperança e uma sociedade devastada pela guerra, né? Eu queria também citar uma outra frase que ele colocou, que diz o seguinte: eis a razão pela qual o esporte pode nos ajudar a encontrar o Deus Trino, porque existe o movimento do eu para o outro, que é certamente exterior, mas também e sobretudo interior. Sem isso, ele se reduz a uma estéril competição de egoísmo, sublinhou o Papa, né? Então, ele colocando, como ele já tinha citado de uma outra vez, também numa outra oportunidade, com o encontro com os ciclistas, da importância da coletividade no esporte, né? Que isso nos ajuda muito ao comportamento comunitário, retirando aquela ideia do eu, né? Como a nossa irmã aqui que está colocando sobre essa questão da escalada, sempre, às vezes, importante estar em equipe, né? Porque isso também ajuda na experiência da segurança, né? E citou as palavras de São João Paulo II, como sabemos, um esportista. E ele cita também o São João Paulo II: o esporte é a alegria de viver, de brincar, de festejar, e como tal deve ser valorizado, né? Então, segundo o Papa, o esporte leva o atleta a dar-se, né? A jogar-se. Mas ele colocou 3 reflexões importantes. Em primeiro lugar, uma reflexão de que é precioso a experiência do esporte para a formação humana cristã. Primeiro, nos leva a uma reflexão sobre a experiência do centro de gravidade, né? Do nós para o eu, né? O esporte nos ajuda a sair de um individualismo para o coletivo, né? Fazendo com que o outro ele não seja ignorado. Então, o esporte, especialmente, ele é praticado em conjunto. Uma outra característica que ele coloca também é essa preocupação cada vez mais do mundo digital, onde o mundo digital cada vez mais faz com que as pessoas se afastam daqueles que estão próximos, né? Talvez eu estou aqui do lado de uma pessoa, mas estou falando com a pessoa que está bem distante, ou jogando, né, uma pessoa que esteja bem distante. Então, muitas vezes afastam daqueles que estão próximos. O esporte valoriza a concretude do estar juntos. Assim, contra a tentação de fugir para mundos virtuais, o esporte ajuda a manter um contato saudável com a natureza e com a vida concreta. Único lugar onde é possível exercer o amor, enfatizou o pontífice, né? E a terceira reflexão: o esporte também ensina a perder, né? Eu achei muito interessante isso, né? Porque muitas vezes temos até mesmo essa experiência, às vezes, da briga de torcida, né? Influenciada muito mais pela experiência da derrota, e também naquelas brincadeiras que se fazem em cima daqueles que estão derrotados, né? Então ele coloca que isso é algo normal, a condição do perder, porque isso reflete realmente a nossa condição humana, a nossa fragilidade, o nosso limite, né? E a nossa imperfeição. Porque é a partir da experiência dessa fragilidade que nos abrimos à esperança. E ele assim conclui, né? O atleta que nunca erra e que nunca perde não existe. Então, bonito essa reflexão do Papa. E colocando aí, pensemos no beato Pier Giorgio Frassati, padroeiro dos esportistas, que será proclamado agora no dia 7 de setembro, né? Será canonizado.
A sua vida simples e luminosa recorda-nos que, assim como ninguém nasce campeão, ninguém nasce santo. É o treinamento diário do amor que nos aproxima da vitória definitiva e nos torna capazes de trabalhar para a construção de um mundo novo. Muito legal, muito importante. E bem atual, né? Algo que foi dito ontem para a gente, né? Exato. Foi um final de semana muito especial. Tinham muitos atletas, treinadores, esportistas lá em Roma. Teve uma vila do esporte, né, que concentrou vários eventos esportivos e reflexões e debates. A gente vai preparar para o próximo programa, a gente trazer tudo o que foi debatido. Eu vi que teve uma apresentação do Felipe Massa. Sim. Tinham alguns atletas brasileiros lá também. A gente vai trazer no próximo programa. Mas também muito importante essa homilia do Papa Leão, né? Também já falando... Deve ser o quê? Acho que é o segundo jubileu que ele participou, né? Agora. Não, é o segundo encontro com o esportista. Acho que o primeiro foi que ele abriu o espaço para que uns ciclistas passassem ali por uma parte quase que interna do estado... quer dizer, mas passou por dentro da parte do Vaticano, né? E agora com esse encontro com os esportistas, né? É verdade. Se você nunca se imaginou escalando, então vamos... Quem sabe essa conversa não te convença. O Atos está quase convencido aqui que vai escalar. Até uma curiosidade, porque assim, a gente está falando de jovens, né? Mas tem isso de idade, de peso, gênero para poder escalar, ou é só chegar lá com o equipamento correto, com orientação correta? Tem alguma idade limite? Não tem idade limite, não precisa ser jovem. A gente já teve uma turma formada só por mulheres, que era uma turma que a gente fazia às segundas-feiras à noite, que era muito variada. Então, a gente já viu na prática que não existe uma idade ideal, um corpo ideal, não tem isso. É só chegar lá, pegar essa sapatilha e pode ir lá começar a escalar. Então, como qualquer esporte que conta, é sua vontade de praticar, né? Sim. Conta pra gente qual a escalada que te marcou, assim, se tem algum momento que te marcou. Eu acho que uma que mais me marca foi uma vez em Curitiba, que foi o seguinte: eu tava no projeto, né? Eu era aluna, e eu queria muito saber e entender o que era uma competição, né, de escalada, assim, pensando que era uma competição que era da ABE, né, que é Federação de Escalada Brasileira, é uma coisa desse tipo. Então, era uma competição bem importante, né, e eu queria muito saber como que é essa experiência, né, de competir. E na minha cabeça não tava nada a ver com ganhar, nada, era saber como que era. Então, eu cheguei a falar com o projeto, mas eu cheguei meio que falando assim, eu vou. Tinha feito 18, eu falei, eu vou, eu quero muito ir. E foi uma viagem, o projeto me apoiou totalmente, inclusive ele conseguiu até um lugar para ficar. E foi uma viagem que eu fiz sozinha. Então, foi a primeira vez viajando sozinha, na verdade, porque quando eu penso em escalada, que me marcam, eu penso na trajetória toda, não só a parte que eu tô lá e tô subindo. Então, foi uma viagem que eu fiz sozinha. Foi a viagem mais longa que eu fiz toda ela de ônibus para Curitiba. E foi tudo muito novo, né? Primeiro, a experiência de competir, né? De estar ali participando, de estar num lugar diferente. E foi num momento que eu reparei que eu era forte, mas não fisicamente. Não se tratava sobre fisicamente, não se tratava sobre ganhar, nem nada do tipo. Se tratava de forte no sentido... Eu cheguei até aqui, eu consegui vir, mesmo com medo. Eu acho que o que perpetua na escalada, em tudo assim, às vezes é o medo. E é natural ter medo. Então eu consegui chegar até aqui com medo. Eu escalei, não cheguei até o final, escalando. Mas foi a experiência mais única da minha vida, nesse sentido de escalada. Porque isso possibilitou pra mim abrir muitas outras portas e fazer com que eu me sentisse mais confiante para outras viagens, para outras escaladas e outras experiências. Falando, não, eu consigo. Eu sou forte além do físico, porque não se tratava sobre isso. Você ficou falando agora de competição, pra mim, na minha cabeça, você concluiu, já tinha ganhado. Não ganhei. Não ganhei. Mas é tempo que conta na competição? Essa competição tinha alguns boulders, né?
que são essas menores, era sem corda assim, e você tem 5 minutos para conseguir fazê-las. São, em média, eu acho que, se eu não me engano, são 5, e aí você tem 5 minutos para fazer. E aí a pontuação conta, né? Conta as tentativas, se você cai. Sim. E aí tem um ponto específico que você chega lá, você conseguiu chegar nesse ponto, nesse lugar, você já ganha uns pontinhos por isso e tem o final. Mas não, eu falo isso, dá a impressão que eu ganhei, mas eu não ganhei a competição, eu ganhei de outra forma, na verdade. E fala um pouquinho, divulga um pouquinho o projeto, como é que as pessoas podem achar, procurar, não sei, quem quiser participar, como é que é? A gente tem o Instagram, né, que é o Escalada Urbano, que é onde a gente mais posta, onde a gente mais divulga sobre o projeto. É uma coisa sobre o projeto que eu cheguei a comentar assim por alto. A gente trabalha com 9 alunos, né, a gente tem uma abordagem totalmente individual e é sempre importante falar sobre isso porque experiência do projeto, né? Quando a gente está falando, né, de conseguir patrocínio e tudo isso, a gente tem a experiência, né, o próprio projeto, sobre que precisa ser grandes números, né? Precisa ser 100 pessoas. E a gente tem uma abordagem individual, né? Tipo, saber o nome de cada aluno, saber de onde que ele é, entender as necessidades e demandas. Porque cada jovem vai responder de uma forma diferente. Mesmo a gente tá ali trabalhando a questão esportiva, né? A questão... Mas também não quer dizer que cada um vai aprender da mesma maneira. E nem todos vão trazer as mesmas questões. Então, entendendo também esse trabalho individual que a gente está fazendo, né? E coletivo ao mesmo tempo. Então, tem essa questão, né? Sempre pontuar que essa metodologia que a gente possui. A gente tem o Instagram, né? Que eu falei, que é Escalada Urbana. Que, inclusive, a gente está com uma campanha de camisetas para o projeto. Que é contribuindo com, no mínimo, R$80. Você ganha uma camiseta que é do céu. Para continuar, né? Esse ciclo, todo esse trabalho que a gente está fazendo. Como que as pessoas, então, podem ajudar a apoiar o projeto? Pelo próprio Instagram, lá tem o link para você conseguir garantir a sua camiseta, né? Contribuindo. Lá tem como você pode doar. A gente está com essa campanha. Você também pode apadrinhar um aluno, pensando que, são lugares diferentes, né? Então, cada aluno possui ali uma dinâmica diferente, até mesmo de custo e tudo mais, de custo de passagem, que é uma coisa, tipo, bem grande, a passagem, porque cada momento que passa o transporte está ficando mais caro. A gente tem jovens que pegam por dia, né, tipo, para ir e para voltar, pegam 2 metrôs, 2 ônibus. A gente já teve jovens que pegavam metrô, trem, e além pegavam ônibus, então o transporte é uma questão bem frequente. Sim. Agora, os jovens, nesse projeto, cada um tem a sua experiência, né? E deduzo que devam ser experiências bonitas, né? Então, o que você gostaria que cada jovem do projeto pudesse levar para a vida após essa experiência? Eu acredito que entender que eles podem, e no sentido que eles podem sonhar, eles podem almejar outras coisas. Então, eles podem perpetuar a cidade, eles podem ir às praias que eles querem, porque a primeira coisa que a gente vê de alguns jovens estão no Rio de Janeiro, do lado da casa, mas nunca conheceu a Urca, nunca conheceu o parque, e às vezes até uma limitação de pensar em sonhos. É claro, tem um motivo para isso, de pensar, talvez eu possa fazer direito, talvez eu possa seguir isso, e isso tem a ver também com a confiança, com a autoestima e tudo mais, que ele tá ali trazendo, de pensar, talvez eu não consiga, então nem vou pensar nisso, nem vou sonhar sobre isso. Então, porque a escalada é a ferramenta, mas não é só a escalada que a gente está tentando trabalhar com eles. Então, acho que é isso, eles entenderem que eles podem fazer o que eles quiserem fazer. Com certeza. Kátia, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Foi muito esclarecedor. Muito animador, motivador. Ficou motivado, padre? Eu vou passar agora a pensar em escalar mais, né? Mas é interessante, porque às vezes são coisas que a gente nunca imaginou, de como que é feito, como é que é organizado, né? Também um pouco da prevenção para a questão dos equipamentos corretos para poder utilizar, né? Isso é muito interessante. E, acima de tudo, a importância do trabalho em equipe, né? Com certeza. Atos, muito obrigada por sua participação com a gente. Eu que agradeço, boa noite a todos. Foi uma tremenda aula, é um esporte que realmente
Eu não conhecia tanto, talvez por causa do medo de altura, mas vamos pensar, né, padre? Quem sabe um dia. Morador de Bangu tem ali a pedra, o maciço da Pedra Branca para Sim. poder escalar, né? Sim, mas vamos ver. Não prometo nada, vamos pensar. Fica aí o convite para vocês irem lá no projeto conhecerem. Sim. Mesmo se não quiserem escalar, mas também escalar. Muito obrigada. Obrigada, padre. Eu pedi para o senhor deixar a bênção para os nossos ouvintes. Isso eu gostaria até de repetir a oração que ontem rezamos na missa, na solenidade da Santíssima Trindade. E que o Senhor sempre nos abençoe, esse nosso Deus que é o unitrino. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá também você encontra os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.